Caros alunos, mais uma vez estamos aqui com um novo conteúdo para vocês. E esse conteúdo de hoje, ele é muito importante, porque ele vai nos dar condições da gente saber a quantidade ideal que vamos ter que colocar no nosso estoque. Para iniciarmos, vamos falar um pouquinho sobre o que vimos no conteúdo anterior. No conteúdo anterior, nós vimos um pouco sobre o lote econômico de compra e o custo de manutenção de estoque. Isso aí é importante porque nós temos que diminuir o máximo nossos custos operacionais. Quanto maior o meu custo operacional, mais vai ser o custo de aquisição de produtos, maior vai ser o custo para eu poder ter o meu produto dentro do meu estabelecimento e menor vai ser minha margem de lucro. E isso vai de contra a nossa função, que é fazer o máximo para reduzir os custos operacionais, os custos de estocagem, os custos de manutenção, para poder oferecer uma condição mais lucrativa e melhor para a organização. No conteúdo de hoje, vamos ver o modelo de revisão contínua e periódica de estoque, o intervalo ideal de reposição e o cálculo do estoque-alvo. E é bom você depois anotar num papel e tentar refazer cada exercício que vamos comentar aqui agora, ok? Olha só, o sistema de reposição periódica ele é muito semelhante ao que ocorre na sua casa, quando a sua mãe ou você verifica a despensa da sua casa. Eu até falo muitas vezes exemplos como esse, bem simplistas, sim, mas para a gente entender. Então, para eu comprar, sei lá, feijão, arroz, macarrão, repor minhas compras diárias, eu tenho que ir lá verificar a quantidade de demanda, a quantidade de ingredientes que eu vou consumir naquele período que eu vou fazer a próxima reposição, vou fazer a próxima compra. Se eu compro mensalmente, tem que ter a quantidade ideal para compra mensal. Se eu compro diariamente, ou semanalmente, ou trimestralmente, e assim vai. A gente faz isso de forma bem simples em casa. E vamos repassar isso para dentro das organizações também. Então, nesse método, a cada período fixado, né, semanal, ou mensal ou trimestral, como eu falei, há um estoque que deve ser conferido, né? Esse estoque deve ter, o tempo de repor ou não um determinado item, para saber se deverá ser reposto ou não, se vai ser colocado ou não, até se é viável repor aquele item ou comprar aquele item. Vamos supor que eu compre, sei lá, fígado, né? Vou falar também, aí ninguém gosta de fígado em casa, ninguém consumiu fígado, o fígado passou aí um mês e ninguém comeu. E será que eu vou voltar a comprar de novo esse mesmo item, se não tem demanda, se não tem saída? É a mesma coisa que nós vamos ver também na nossa organização. Então, nessa ideia bem simplista, como eu falei, temos aqui 5 situações. Eu peguei até o contexto que nós temos na nossa referência bibliográfica e coloquei aqui no nosso conteúdo. Por quê? Vamos identificar que ele fala de 5 regras. 5 regras que devem ser consideradas. Não há restrições quanto ao tamanho do lote de compra. Porque tem uma regra, o fulano falou que eu teria que comprar só X quantidade. Não existe regra para isso. Os custos relevantes são os custos de se efetuar um pedido e o seu armazenamento. Por exemplo, de tirar do caminhão para dentro do estoque, se paga, se tem um custo para isso. O ICMS pago, o ISS pago, o custo do frete, tudo isso é levado também em consideração quando vou fazer uma nova aquisição. As decisões de um produto são independentes das decisões de outros produtos. Possa repor o estoque de um produto X ou de um produto Y. Então não é porque eu compro um produto de tal quantidade que eu vou comprar da mesma quantidade do item. Vai depender, por exemplo, como exemplo que eu dei antes. Se eu não gosto de comer fígado e eu compro fígado para ver se alguém vai comer em casa e não tem saída, eu não vou deixar de comprar, sei lá, uma picanha, uma carne ou outra guarnição, se eu sei que essa tem uma saída e essa não. Mas o fígado ninguém come, então ninguém vai comer a picanha, ninguém vai comer o filezinho, ninguém vai comer a tal carne. Não, essas ele consome esse produto, esse não, são coisas distintas. O lead time também são certos, é oferta que é conhecida.
há um conhecimento do período entre a efetuação, né, vamos dizer assim, a efetiva atuação daquele produto e o tempo de entrega. O tempo da entrega, o tempo da chegada para o cliente ser medido, né, esse tempo. Além disso, a empresa sabe exatamente quanto terá disponível para a compra. Então vamos lá. Vamos supor que eu moro no interior, a 80 quilômetros do local de compra, da capital, e eu sei que isso me demanda um dia para eu poder fazer isso e comprar mercadoria, voltar e mais um dia para repor. Então, nesse período, eu tenho um período de perda de tempo. Vou dar um exemplo meu. Eu fui desenvolver alguns trabalhos no interior do estado e alguns atacadistas, algumas pessoas que trabalhavam no varejo, no atacado lá que vende produtos, o cara achava viável fechar a loja dele e de 2 em 2 dias ir comprar produtos na capital, aqui em Maceió. Ele achava muito viável isso. Só que ele não estava medindo, quando ele fazia isso, ele passava quase 6 horas com a loja dele fechada e ninguém tomava conta. Então nessas 6 horas, quando alguém ia comprar o produto, estava fechado, eu ia comprar em outro lugar, porque eu sabia que a loja estava fechada, em pleno dia de funcionamento. Eu até disse, por que você não bota uma pessoa para ficar nesse tempo? Ah, porque eu vou ter um custo elevado para isso. Eu digo, quanto é que você paga de mão de obra? Ah, eu vou pagar pelo dia R$30. Poxa, R$30, você acha viável eu fechar a loja porque eu vou economizar R$30? Ah, mas esses R$30 eu já boto para o combustível. Mas essas 6 horas você deixa de vender quanto? Aí eu disse, quanto é que você fatura por dia? Ah, por dia tem dia que eu faturo 40, tem dia que eu faturo 300, tem dia que eu faturo 400, tem dia que eu faturo nada. Eu digo, então numa margem entre 200, 300, 440, você vai ter uma média aí, mais ou menos 400, 700, eu vou ter uma média aí de 3 dias, de 200, vamos supor aí, 200 e poucos reais, talvez ele receba ou não. Então acho que vale a pena ter uma pessoa se eu vou estar pagando só R$30. Isso tem que ser medido, isso tem que ser pensado. Não é só chegar a agir com forma de emoção, é na ponta do lápis para saber a viabilidade. Não quer dizer que é uma fórmula exata, mas eu tenho que pensar antes de agir, para tomar a decisão mais eficiente. A incerteza da demanda levada em conta e a falta da certeza de quanto será vendido é considerado. Então, eu não sei se vai ser vendido, não sei se vai ser comercializado, mas eu tenho que ter uma ideia. Como é que eu vou, por exemplo, há um tempo atrás, eu dando aula para um aluno específico, e ele disse que trabalhava com venda de charque. Eu não sabia que charque era tão caro, né? E as modalidades do charque. Ele falou que tem 2 pelos, ele falou que tem charque de picanha, tem charque de cupim, eu não sabia. E ele falou que traz container fechado para vender aqui em Maceió, Alagoas. Esse container que ele traz fechado, ele disse que cada peça de mais ou menos 10 quilos, 20 quilos, né? Isso, cada quilo custa, eu sei que dava uns 500 e poucos reais por peça, era de 20 quilos assim. E ele falou que dava quase R$500 milhão. Eu disse, rapaz, quase R$500 milhão que o povo compra de charque. Ele disse, professor, e tem vezes que eu peço 2 a 2,5 containers, né, para poder atender a demanda, porque o pessoal gosta muito desse produto. Então assim, qual é a variação de você saber o dia ou mês que você vai comprar 2 ou 1 container ou 2 containers e meio? Ele disse, porque eu tenho noção da quantidade de consumo o período a qual eu estou comprando. Se for período X ou Y, dentro do ano, eu sei que tem mais ou menos, porque eu tenho todo um levantamento do estudo anterior. Mas nada garante que vai ser vendido, entendeu? Mas ele tem um levantamento, ele tem dado, ele tem estatística, ele tem uma previsão, ele tem como tirar uma fórmula. Se eu abro meu negócio hoje, como é que eu vou ter uma base? Eu tenho que pensar no mercado, pela uma visão de concorrência, pensar numa demanda. Vamos supor que eu vendo roupa, e eu sei que uma loja tal específica do mesmo segmento, a mesma quantidade, o mesmo local que eu, vende mais ou menos umas 20 roupas por dia. Vamos ser negativos, vamos ser pessimistas, vamos supor que eu possa vender até 10. Estou começando agora, ou 5. Será que eu, sendo totalmente pessimista, desde vender 20, eu vendendo 5 por dia, eu tenho como manter meu produto, manter minha estrutura? Aí eu vou pensar, vou fazer cálculo e ver a viabilidade e criar estratégias para chegar pelo menos no necessário para poder manter meus custos.
essas incertezas elas são tiradas quando eu vou fazer levantamentos. Eu vou levantar dados e informações para tomar decisão. Então, qual o intervalo, né? Ideal de reposição? Seguindo o nosso autor, afirmam que o controle de estoque periódico analisa a situação do estoque de um item em intervalos de tempo regulares. Como toda semana e todo mês ele tem uma mudança, uma alteração, temos que, para isso, ver que o ponto de reposição deve ser regulado para considerar o intervalo entre as análises e a chegada de produto dentro da minha empresa. A forma para calcular esse ponto de reposição periódico é ponto de reposição, né, periódico é o D, abre parênteses, que é o vezes, né, T vezes P dividido por 2 SS. O que é isso? Né? Ponto de reposição, que é igual à média da demanda diária. Então vamos supor que eu vendo 20 camisas por dia, uma média. A duração média do ciclo de atividades, né? A atividade feita dentro da organização, vamos ver isso aí. O intervalo entre análises de dias e o estoque de segurança. Vamos supor que eu não tenho estoque de segurança, então eu coloco estoque de segurança zerado. Vamos pegar aqui um exemplo para fazer cálculo. Uma determinada empresa, cuja demanda diária média é de 20 unidades, possui a duração média de um ciclo de atividade de 10 dias. Olha só, ciclo de atividade de 10 dias. É o tempo que ele tem para comercializar essas 20 unidades. O seu intervalo entre análise periódica são de 7 dias. E com o estoque de segurança é igual a 0, calcula-se o seu ponto de reposição a partir da fórmula. Né? Temos aí a aplicação da fórmula. Né? Então eu tenho 20 unidades, abre parênteses 10, que são os dias, mais 7 dividido por 2. Eu tenho que dividir 7 por 2. Divido, vai dar quanto? 7 dividido por 2. Você vai achar o valor. E esse valor você vai somar com mais 10. Então dá 3,5, né? Mais 10 dá 13,5. Então, lembrando que eu tenho 20, sai do parêntese, porque o zero não é somado, você não tem estoque, né, de segurança. Então, 20 unidades vezes 13,5 dias, que é o tempo de atividade mais o tempo para ser reposto, chega na minha loja para o meu cliente, eu tenho que ter em média 270 unidades para poder suprir todo esse tempo que eu vou ter aí de compra e de reposição de mercadoria, de venda e de reposição de mercadoria. O estoque médio, né, temos outra situação, é a informação da quantidade típica de produtos em estoque mantido ao longo do tempo. A informação do estoque médio é importante para que a empresa identifique o comportamento do seu estoque e reconheça o tamanho do seu estoque ideal. Eu vou comprar 50 unidades, mas você vende quantos por dia? E o tempo de reposição? Lembrando o seguinte, quanto mais mercadoria eu tiver no meu estoque, olha que contrassenso eu vou dizer agora. Quanto mais mercadoria eu tiver no meu estoque, menos vai ser o meu custo de reposição, meu custo de entrega, o meu frete. Porém, quanto mais mercadoria eu tiver em estoque, eu vou ter dinheiro parado. Dinheiro parado não roda. Vamos supor que eu demande 50 dias para poder fazer a compra e a chegada da minha mercadoria. Eu vou ter que ter estoque para 50 dias. Vamos supor que esse estoque, no caso aí, eu venda 50 unidades. Então tem que ter 2.500 unidades. Vamos supor que a unidade seja R$100. É muito dinheiro parado. Quanto menor for meu estoque, melhor vai ser para mim para não ter dinheiro parado. Porém, quanto menor meu estoque, mais eu vou pagar pelas entregas, pelo transporte, pela reposição, pelo frete. Aí eu tenho que pensar nisso, tenho que olhar qual a viabilidade, qual o valor mais econômico em ter um estoque X ou não ter um estoque X. Temos aí também que entender que o estoque médio de unidades, o tamanho do pedido, o intervalo entre as análises, a média de demanda diária e o estoque de segurança tem que ser medido.
Quando vamos pegar o caso anterior de 200 unidades, né, vamos fazer o caso anterior e vamos ver a aplicação da fórmula, temos aí uma média de 135 unidades que nós temos que ter para poder suprir esse estoque ideal. Já no cálculo de estoque-alvo, né, considerando que o sistema de revisão periódica controla o nível de estoque periódico, um pedido será sempre realizado ao final da revisão do seu estoque. Fiz a revisão do meu estoque, vou fazer um pedido. É normal isso. Assim, o nível de estoque é o alvo, né, deverá ser capaz de atender de forma adequada toda a demanda existente entre o intervalo de estoque até a entrega do pedido. Ok? Lembra-te disso. Ele tem que atender todo o período, da venda até a estocagem para chegar ao cliente, ok? Como eu já falei algumas vezes. Podemos dizer que uma empresa que possua periodicamente uma periodicidade de revisão, né, periodicamente faz a revisão e é de 15 dias, e o tempo entre o pedido e a entrega do pedido é de 4 dias, então temos 15 dias mais 4 dias, damos 19 dias. Então ele tem que suportar um prazo de 19 dias. Como a demanda média de 70 unidades, então considera-se o estoque de segurança igual a zero. Okay? Que não tem estoque de segurança. A empresa optou por isso. Porque ela tem facilidade de ir lá, comprar, voltar. Então não tem problema de faltar mercadoria. Temos que o estoque alvo é de 1.330 unidades. Por quê? Eu pego a quantidade de mercadoria, que são 70 unidades vendidas no período, vezes 15 mais o prazo, 15 mais 4 dias para fazer a reposição. Então vamos ter 19. 19 vezes 70 é a quantidade ideal que eu tenho que ter de mercadoria para não faltar mercadoria para o meu cliente. E já vimos os impactos que tem em faltar mercadoria no ponto de venda. Então temos que ter esse cuidado. Ok? Então assim, conseguimos finalizar essa ideia. Você vê que é bem simples, é bem prático. É só aplicação de fórmula e ter um conhecimento de que a quantidade de mercadoria vai depender da demanda de mercadoria e o prazo de reposição. Faz essa análise e você tem a quantidade ideal para não ter mercadoria a mais no seu estoque e gerar um custo elevado em relação a isso. Então nós vimos o modelo de revisão contínua e periódica de estoque, vimos o intervalo ideal de reposição e o cálculo de estoque-alvo. No próximo conteúdo nós vamos ver situações práticas de aplicação dos conceitos logísticos e finalizaremos o nosso módulo de noções logísticas, ok? Então se prepara, pega as informações, vou passar as atividades para nós fazermos e vai ser bem interessante, que vamos poder aprender bastante com isso. Conto com a sua ajuda, com a sua participação e meu nome é Charles Vasconcelos, até o próximo conteúdo.